Querida Igreja de Jesus, a paz do Senhor para todos vocês. Neste momento nós estamos começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós iremos estudar a lição, as últimas lições do trimestre de 2020, o primeiro trimestre. Lição essa que teve como temática a raça humana, origem, queda e redenção. É esta lição aqui que os irmãos podem ver. Nós estamos um pouco atrasados, mas mesmo assim nós vamos fazer a análise desta lição para que todos nós possamos tomar ciência desse assunto que é por demais importante. Nós estudamos na lição anterior de número 7, que tratava sobre o início da civilização humana. E agora nós estamos falando sobre o primeiro projeto de globalismo. Quase que não sai, né? Globalismo. E o nosso textuário está escrito em Gênesis capítulo 11 e o versículo de número 9. A nossa verdade prática diz assim: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Na leitura diária, na segunda-feira, nós temos a seguinte leitura. A multiplicação da família de Noé, que está lá em Gênesis capítulo 9, verso 1 ao 7. Na terça-feira, a apostasia de Cã, Gênesis capítulo 9, verso 22. Na quarta-feira, a morte de Noé, Gênesis capítulo 9, verso 29. Na quinta, a ascensão de Nimrod, Gênesis capítulo 10, o verso 8 e 9. Na sexta-feira, a tentativa de unificação global, que está lá em Gênesis capítulo 11, o versículo de 1 a 10, do capítulo 11. E no sábado, a chamada de Abraão, que está lá no capítulo 12 e o versículo 1 e 2 de Gênesis. A nossa leitura bíblica em classe, para você que porventura não esteja com a sua lição, você pode me acompanhar no capítulo 11 de Gênesis, do versículo 1 ao verso 9. E a nossa lição, como sempre, está dividida em 3 tópicos. O primeiro dele é a segunda civilização humana. O segundo, o globalismo de Babel. O terceiro e último, a intervenção de Deus em Babel. Temos ainda como objetivos específicos a alcançar na análise desta lição. O primeiro dele é apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. O segundo, explicar o globalismo de Babel. E o terceiro, expor a intervenção de Deus em Babel. Querida igreja, na introdução, o nosso comentarista já começa assim dizendo: hoje estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a Terra. E o nosso comentarista já começa dizendo que essa tentativa de globalização, ela foi tida e é tida por nós cristãos como uma apostasia e se deu em Sinear, na cidade da Mesopotâmia. Neste lugar, os homens ímpios e dissolutos, portanto afastados de Deus, eles incitaram a descendência de Noé. Incitaram-na a aglomerar-se num só lugar. Né? E por que apostasia? Porque Deus mandou povoar a terra, frutificais, multiplicais e povoar a terra. Ou seja, Deus não mandou ficar concentrado em um só lugar, mas mandou que se espalhasse para que houvesse o povoamento do planeta Terra. E esses homens agora, na cidade de Sinear, eles estão na contramão dos desígnios, dos planos de Deus. Por isso que era uma apostasia, incentivando a descendência de Noé. Não é? E essa aglomeração dar-se-ia através de um único governante. Não é?
E foi desse modo, diz aqui o nosso comentarista, que nasceu o globalismo, uma doutrina contrária aos propósitos divinos quanto à povoação e ao governo da terra, como nós havíamos anteriormente comentado. Meus comentaristas também diz que na lição nós vamos analisar a intervenção de Deus naquele projeto ímpio, naquele projeto insano, e mais uma vez vou reiterar, na contramão dos desígnios de Deus, que ordenou de forma muito clara para Adão e Eva que eles povoassem a terra. Num único ato, Deus os espalhou pelos mais remotos continentes e ilhas, e finalmente nós podemos constatar, ou constataremos, como o Senhor deu início à linhagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé, como nós podemos ver no capítulo 12 e o versículo 1 do livro de Gênesis, onde Deus faz essa chamada para Abraão, quando o mesmo ainda estava em Ur dos Caldeus. Ali começa, portanto, a linhagem piedosa de Abraão. Que Deus nos ajude nesta lição, querida igreja, nós compreendermos, não é, a sua maravilhosa e insondável palavra, e nós não sejamos, né, contaminados por essas teorias globalistas, quer sejam políticas, quer sejam religiosas, quer sejam de direita, quer sejam de esquerda, seja de qualquer matiz ideológica ou política, nós temos que nos orientar pela bendita, gloriosa palavra de Deus. Nenhuma ideologia ela deve estar acima da palavra de Deus. Até porque, como nós estamos estudando nosso curso de teologia, sobre a inspiração da Bíblia, que é infalível, inerrante e inspirada, e que ela é a única autoridade de fé para a nossa vida, a nossa única regra de fé e de conduta para nossas vidas, em todos os aspectos dela. Então, portanto, nenhuma ideologia ela pode estar acima da palavra de Deus. Isso é um chamamento para todos nós crentes que vivemos agora no século XXI, para nós não deixarmos nos envolver e contaminar por ideologias, não é? Seja de que matiz ideológica for, ela venha nos distanciar dos princípios da bendita e gloriosa palavra de Deus. Então, portanto, irmãos, nós, nesse tópico, que é o primeiro tópico, que trata da segunda civilização humana, nós veremos que, após o dilúvio, o Senhor firmou uma nova aliança com Noé. Uma nova aliança, podemos dizer, com a humanidade por meio de Noé e seus descendentes. E o patriarca, desse modo, deu início à segunda civilização humana. Por que segunda? Porque a primeira foi destruída exatamente pelo dilúvio, aonde tinha sido degenerado completa e inteiramente. Deus, no capítulo 6 de Gênesis, resolve destruir toda a raça humana, e apenas uma pessoa achou graça aos olhos de Deus, que foi o patriarca Noé, que, com a sua fidelidade, não só salvou a si mesmo, mas também os seus filhos e as suas noras, em torno de 7 pessoas, com ele 8. Então, temos aqui, no entanto, diz aqui o nosso texto, nosso comentarista, que o filho mais novo de Noé, se rebelou e inaugurou outro período de decadência, menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Né? E aqui nós veremos já no nosso subitem 1, a apostasia de Caim, de Cã, que são parecidos, mas não são a mesma coisa. Caim, lembremos, foi o primogênito de Adão e Eva, e Cã, um dos filhos de Noé, para nós não confundirmos os nomes. Então, a apostasia de Cã, um dos filhos de Noé, é o episódio da vinha de Noé, né? Acabou de revelar a irreverência de Cã. E como é que se deu isso? Diz o texto sagrado, lá no capítulo 9, verso 20 ao 29, que Noé plantou uma vinha. E ao plantar essa vinha do vinho a que vem a vinha, ele se embebedou, e se embebedando, evidentemente,
ele perdeu um pouco a compostura e ficou nu. E o seu filho Cã, ao invés de proteger o seu pai naquele momento de bebedice, ele expôs a nudez de seu pai para os demais irmãos, e com isso ele teve uma sentença sobre a sua vida, né? Porque ele não respeitou a nudez do seu pai. Ele foi um filho irreverente para com o seu pai, dando um péssimo testemunho para os seus outros irmãos, obviamente para a sua esposa e os demais irmãos dele, como também concunhadas. Então essa cultura caimita induziu os filhos de Sete ao pecado. Não é? O modo de vida de Cã e de seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé, que foram três os filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E não só a descendência de Cã e Jafé, mas a toda a humanidade, né, com o seu pecado e a sua iniquidade. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Observe que Noé é chamado na Bíblia como o pregoeiro da justiça. Noé, que pela fé salvou a si mesmo e também a sua família, e por isso está listado entre os heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11. Ele está citado como um homem de fé. Com a multiplicação dos seus filhos, Noé começou a perder o controle espiritual. E é uma tristeza quando o pai, quando o patriarca, quando o líder espiritual, ele perde o controle da sua casa, ele perde o controle da sua igreja, ele perde o controle do seu lar. Então, é triste ver que muitas do que aconteceu com Noé está acontecendo hoje em dia na vida, no lar de muitas famílias cristãs, aonde se perde o controle espiritual a partir do pai, que muitas vezes não dá um bom exemplo para os seus filhos, e evidentemente ele perde o controle espiritual da sua casa e do seu lar. Nada que não possa ser resolvido, porque perdão existe na Bíblia para o pecador. Mas as consequências dessa perda de controle, evidentemente, nós haveremos de sofrer, qualquer um de nós, mesmo que recebamos o perdão de Deus, mas as consequências, elas virão, nós sofreremos elas, não é? Como aconteceu com Davi, que cometeu aquele pecado contra Deus, com Betseba, com Urias, e depois o próprio filho dele, Absalão, fez a mesma coisa, levando ele à vergonha e por fim deu um golpe de estado. Então mostra que a lei da semeadura, diferente da lei do retorno, que outros grupos religiosos ensinam, essa é antibíblica. Agora a lei da semeadura é uma lei bíblica. E o que é que diz a lei da semeadura? Aquilo que o homem planta, ele colherá. Então, voltando aqui à lição, querida igreja, nós vemos aqui que o controle moral, espiritual, sobre aqueles filhos, não é? Já não era mais seguido, não é? Já não era mais o modelo seguido por aqueles filhos de Noé, porque o seu próprio filho Cã viu a nudez do seu pai e propagou a seus dois irmãos. Ele deveria ter sido um filho que deveria ter preservado a nudez de seu pai, mas ele não. Ele fez questão de propagar num franco desrespeito ao seu pai e à dignidade do seu genitor, que aliás, se não fosse ele, Noé, seu filho não seria salvo do dilúvio. Mas ele mostrou desrespeito para com o pai e a sua ingratidão para com o seu pai, que por causa dele, a Bíblia diz claramente, foi Noé que achou graça aos olhos de Deus, não foi os seus filhos. Mas a palavra de Deus diz que a salvação ela pode ser estendida também aos nossos filhos, né? E que Deus pode abençoar os nossos filhos se nós tivermos uma vida santa,
uma vida de oração, uma vida de intercessão, Deus pode livrar os nossos filhos. E foi isso que Noé fez no filho dele. Orou, foi fiel a Deus e Deus, na sua misericórdia, estendeu a salvação. A graça que era que Deus observou em Noé, estendeu-a também para os seus filhos. Que nós também possamos achar graça diante de Deus, para que Ele também possa ter misericórdia dos nossos filhos, ainda que estes não sejam um modelo de santidade e ainda que estes, muitas vezes, não sirvam a Deus. Mas são nossos filhos, sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, e vamos pedir a misericórdia do Senhor, nosso Deus, para que eles não sejam contaminados por essa civilização que, infelizmente, está distanciada de Deus. Então faltou muito pouco para que essa nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Ou seja, parece que eles não aprenderam nada. Os filhos de Noé viram o que Deus fez através do dilúvio com aquela primeira civilização. E eles, por um milagre divino, pela misericórdia, pela graça divina, foram salvos daquela destruição. E podiam serem mais vigilantes, terem mais temor de Deus. Mas eles não tomaram aquele exemplo de castigo divino para suas próprias vidas, e por muito pouco essa civilização também, essa segunda civilização também não teria sido destruída. Até porque Noé não estaria para todo sempre. A Bíblia diz que ele viveu 950 anos e não vivia por toda a vida. Depois de 950 anos, a vida continuou. E esses filhos precisavam manter o legado, manter o ensino, manter o modelo de doutrina, de ensinamento, de forma de adorar a Deus, que tanto Noé foi um grande exemplo. Cometeu uma falha, né? Não foi algo intencional, ele se embebedou, né? Ele não fez, nós acreditamos que ele não fez de propósito, e aquele filho se aproveitou daquele momento de fragilidade do pai e não o respeitou como deveria ser respeitado. Que os filhos que me ouvem, que as filhas que me ouvem agora, que me assistem, possam, nesta lição que nós estamos aqui falando, também não se aproveitar das falhas do seu pai, dos erros do seu pai, para desrespeitar seu pai. Porque a palavra de Deus é muito clara em dizer: honra a teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Ou seja, então, aprendamos, queridos filhos, queridas filhas, aprendam com os erros do filho de Noé. Não desrespeitem os seus pais, não desrespeitem a sua mãe, não desrespeitem o seu pai, principalmente quando eles estiverem, ou se estiverem, velhos, frágeis, doentes. É quando precisa de todo o apoiamento dos filhos, que deve honrar, cuidar, zelar e amar os seus pais. Então, o descaso nesta segunda civilização, o descaso para com o mandamento divino, ou seja, apesar da prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina. E qual foi a ordem divina? De que eles se povoassem a terra, que não ficassem num só lugar, não é? E eles não obedeceram esse mandamento divino que está lá no capítulo 9, versículo 7 de Gênesis. Ao invés disso, se espalharam, ao invés de se espalharem por toda a terra, eles se aglomeraram desobedientemente no só lugar, o que deu a origem ao que nós chamamos a Torre de Babel. E aí que nós vamos aqui analisar. E o segundo tópico é exatamente este, o globalismo de Babel. Então, naquele estágio dessa segunda civilização, iniciada por Noé e seus filhos, eles dispunham de todos os fatores para criar uma sociedade, já que estavam na contramão da vontade de Deus, né, distanciada, ímpia e globalista. Eles tinham uma só língua, um só povo e uma só cultura, né, levando em conta a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade de Babel. Ou seja, naquele lugar eles se multiplicaram e eles se desenvolveram
se desenvolveram muito, passaram a ter tecnologia para construir, podemos dizer, um edifício, uma torre de uma altura muito grande, segundo alguns arqueólogos, os zigurates que são encontrados ali onde os estudiosos acreditam ter ocorrido ali, os zigurates seria as ruínas dessa antiga torre de Babel. Então, naquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía num único povo. É bom lembrar que nós não sabemos que idioma era esse. Não era hebraico, não era fenício, nós não sabemos que língua era essa, mas era uma só língua. Diz alguns estudiosos que era a mesma língua de Adão e de Eva, e que nós não sabemos até hoje que idioma era esse que eles falavam, mas era um idioma, podemos dizer, universal, porque todos falavam a mesma língua. Não havia dialeto, não havia sotaque, portanto tinha uma unidade linguística e absoluta, que também pode-se dizer que tinha uma mesma cultura. E nós podemos dizer que o problema não era na unidade, nem na língua e nem na cultura, mas a unificação que estava se formando, esse era o problema. Eles podiam ter continuado com a mesma língua, com a mesma cultura, mas não deveriam ter ficado no mesmo lugar, porque aí é onde residiu a desobediência aos desígnios divinos que os mandou se espalhar por toda a terra. E eles não queriam obedecer. Portanto, o anticristo também vai se aproveitar de uma situação semelhante, a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. Porque a vinda de Jesus, ela se dará em dois momentos. Ela virá no arrebatamento, que é invisível aos olhos, ao restante da humanidade, mas apenas perceptível para aqueles que estiverem o esperando, para aqueles que o aceitarem, que estão servindo a Ele. Nós mesmos que estamos falando aqui agora, estamos esperando Jesus neste momento, porque Ele disse que virá no abrir e fechar de olhos, e por isso que manda nos vigiar, para que nós não sejamos pegos de surpresa como aquelas 5 virgens imprudentes que não se prepararam para a vinda do noivo. Nós somos a noiva de Cristo e Jesus é o noivo. Então, portanto, querida igreja, o anticristo também vai se aproveitar dessa situação de unicidade, de unidade, né, se não da língua, mas da cultura, do modo, do estilo de vida, do pensamento contemporâneo, podemos assim dizer. Né? Mas voltando aqui à nossa lição, então, em função de que eles não queriam se espalhar para outras terras, ali se fixaram e começaram a construir aquilo que nós conhecemos, que a Bíblia diz é a Torre de Babel. Eles não eram ignorantes, eles passaram a desenvolver tecnologia, né? E, portanto, tornaram-se capazes de executar esse projeto da Torre de Babel. E por quê? Porque eles tinham participado do projeto de construção da arca. Então, portanto, desenvolveram conhecimento suficiente para construírem algo maior. E ao invés de construir algo para a glória de Deus, construir algo para a sua glória e para desobedecer a Deus. Então, querida igreja, que nós possamos usar os talentos que Deus nos deu, a experiência que nós adquirimos na vida, devemos usá-la para glorificar a Deus, nunca para estar na contramão das coisas de Deus. Isso é um alerta para nós. Então, eles, com a experiência que adquiriram certamente na construção da arca, que foi um barco de grandes dimensões, não é? Eles poderiam ter usado esse conhecimento para a glória de Deus, construir outras coisas, não a Torre de Babel. E de tal forma que, construindo aquele barco que resistiu ao grande dilúvio, agora eles passam a construir uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu, era apenas uma questão de tempo. O Empire State, nos Estados Unidos, é considerado um dos maiores prédios do mundo. E eles construíram já naquela época também um arranha-céus, podemos assim dizer, os arranha-céus modernos. E o que é que acontece quando eles fazem isso? Deus, ele intervém na história. Deus nunca deixou de intervir na história.
Ele intervém na história do homem para castigar, para recompensar, mas para não permitir que o homem faça aquilo que bem entenda. Porque a terra tem dono. E a terra é de Deus, como diz a palavra. Minha terra e todos que nela habitam. Mas de Deus não é só a terra, diz Deus é todo o universo. E o homem só faz aquilo que Deus permite que seja feito. Então, portanto, como aquela torre estava na contramão dos desígnios divinos, Deus interviu de forma poderosa naquela construção que estava na contramão da sua vontade. Então, para salvar a humanidade, já estamos no segundo ponto da nossa lição, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio. E como se deu a intervenção de Deus? A intervenção de Deus se deu Deus confundindo a língua de todos eles. E por essa confusão de línguas, eles foram obrigados aí sim a se dispersar daquele local, porque ninguém se entendia e não havia outra solução que não se dispersarem. E aí sim, para cumprir os desígnios de Deus, que era que povoassem as mais distantes ilhas e continentes, como nós estamos vendo hoje. Tem o continente europeu, continente asiático, da América do Sul, América do Norte. Se Deus não tivesse feito aquela intervenção naquele momento, provavelmente ele estaria no mesmo lugar e os povos não estariam hoje povoando todo o planeta Terra como estava no plano original de Deus. Então, portanto, o Senhor, através dessa intervenção, fez com que o plano original de Deus fosse cumprido. E aí, em seguida, Deus chamou a Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. E nós podemos ver aqui que lá em Babel, ainda falando para Babel, então, para colocar um ponto final naquele projeto ímpio, o Senhor Deus desce à terra e ali em Senear confunde a língua daquela civilização. Está lá no capítulo 11, versículo 5 a 7. Eia, desçamos e confundamos a sua língua. É nesse versículo também que nós identificamos, né, ali a triunidade de Deus. Onde Deus diz, eia, e desçamos e confundamos as línguas. E começou o desentendimento entre os filhos de Noé e houve o reagrupamento de acordo com a realidade linguística, que não cultural, mas linguística, e fazendo com que eles fossem realmente espalhados por toda a terra. Então a rebelião daqueles homens foi muito grande. Ou seja, o homem sempre carrega dentro de si um vírus de rebelião contra Deus. E que nós possamos olhar para essa lição e pedir misericórdia a Deus, para que nós também não nos rebelemos contra os desígnios de Deus, mas que nós possamos pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos ajude a cumprir a vontade do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos agradar ao nosso Pai que está no céu. Então, portanto, aprendamos com esta lição a que nós também não nos rebelemos contra os planos de Deus. Então, portanto, Deus havia prometido não destruir mais a humanidade naquele momento, mas decidiu espalhá-la, porque Deus podia também exercer o castigo e destruir aquela civilização, até porque não estava mais a figura de Noé, que era o homem que havia achado graça a Deus, mas os planos de Deus eram outros, e poupou aquela, na sua misericórdia, poupou aquela nação e decidiu, aquela civilização decidiu espalhar até que os homens, uma vez separados agora, um dos outros, tivesse mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Então aqui nós encerramos essa primeira parte da nossa lição e daqui a pouco nós voltaremos para terminar o comentário desta maravilhosa lição, que é a lição de número 8, que trata do primeiro projeto de globalismo. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Nos espere que vamos continuar a lição.